A principal diferença entre a Sunlight e o HDRI é que a Sunlight você vai estar trabalhando com o próprio sol do Sketch. Você não vai precisar pegar um arquivo de fora do V-Ray para trazer para o seu programa e trabalhar essa iluminação no seu render realista. Mas em compensação, o HDRI ele é esse arquivo de fora porque ele é uma foto tirada em condições especiais que vai te trazer um resultado muito realista. E além da iluminação que vem com esse formato, você também vai ter um background. Então isso acaba facilitando, em alguns casos, o seu render. E se você tá aí agora, João, o que é Sunlight, o que é HDRI, o que você tá falando, cara? Vamos entender então mais sobre isso no vídeo de agora. E aí pessoal, eu me chamo João Marcelo, caso você não me conheça, eu sou cofundador da Escola Ice, que é a escola de render, junto com meu amigo Felipe, e nesse vídeo de hoje a gente vai entender um pouco mais sobre o que é HDRI, o que é Sunlight, quais as principais diferenças e alguns pontos negativos e positivos dos dois, e além disso, se você ficar até o final do vídeo, a gente vai eleger qual que é o nosso favorito. E também a gente quer saber no final qual que você gosta mais ou qual que você gostou mais, se você está conhecendo isso agora junto com a gente, beleza? Mais uma coisa, se você curtir esse vídeo, deixa o like, compartilha para quem você sabe que curte arquitetura e render, e também deixa nos comentários o que você quer ver depois, tá bom? Isso é muito importante para a gente. Então bora pro vídeo. Olha só, gente, já abri aqui com vocês um arquivo que a gente tem, de uma cena que inclusive tá postada lá no nosso Instagram, se você não viu, vai lá e confere, hein? Vai lá e confere. Então, gente, isso aqui, na verdade, a gente não vai precisar usar nada desse arquivo, assim, em questão de materiais, essas coisas que estão aplicadas aqui. Eu só quero mostrar a iluminação atuando em cima desse projeto, para a gente poder ver essas questões de sombras e tudo mais, beleza? Gente, vamos começar então, das duas nós vamos pegar primeiro a Sunlight, tá bom? Que eu acredito que seja um pouco mais prática e mais rápida de ensinar, já que a gente não precisa pegar arquivos de fora, ok? Então, gente, como a gente não precisa pegar um arquivo de fora, aonde que você vai pegar essa iluminação aqui? Como que você vai fazer para esse sol começar a atuar aqui? Porque vocês estão vendo que, por enquanto, tá tudo cru, né? A gente só tem aqui nossa cena, não tem nada acontecendo, então a gente precisa ligar esse sol. E é exatamente essa abinha aqui que nós vamos usar, que é a ferramenta de Shadows do SketchUp. Então, se você vier aqui e clicar nesse botãozinho, você vai estar ligando a sua luz. Então, automaticamente, você já tem o sol do próprio SketchUp atuando em cima aqui do nosso projeto. Então olha só que bacana, como a gente tem aqui um certo tipo de elemento vazado, a gente já consegue ver esse elemento aqui funcionando, a gente tem as sombras aqui do muro, então isso é muito legal. Mas antes de eu explicar como a gente vai mexer nele, mexer nos parâmetros e inclusive rotacionar esse sol, né, porque é importante, você não vai querer esse sol só numa posição sempre, né? Não faz sentido. Eu vou ensinar para vocês como vocês vão ter essa ferramenta aqui, caso vocês não tenham ela habilitada. Para isso, você vai vir aqui em View, Toolbars, e aqui você vai conseguir encontrar várias dessas ferramentas, que inclusive são todas essas ferramentas que estão aqui na minha tela, beleza? Mas você vai abaixando aqui até você encontrar essa caixinha aqui de Shadows. Se o seu tiver em português, provavelmente aí vai estar sombras, ela vai estar desabilitada, você simplesmente precisa vir aqui em habilitar ela, até ficar com esse checkzinho, e fechar aqui. Ela não vai aparecer aqui em cima como a minha, provavelmente ela vai estar aí na sua tela jogada assim, você vai clicar aqui e arrastar, e colocar numa posição que seja mais confortável. Então beleza, agora que a nossa ferramenta já foi colocada ali, já estamos com ela habilitada, agora sim vamos começar a mexer nela. Beleza, por que essa Sunlight ela é bem bacana? Porque você consegue interativamente mudar esse sol aqui, você consegue ver junto aqui já do seu arquivo, sem precisar renderizar até, onde que vai ter essa posição do sol. E como que você faz para rotacionar esse sol, já que a gente não vai querer deixar ele parado só nesse lugar, né? Então, você vai ver que tem essas duas opções aqui, ó. Nessa primeira, você vai estar posicionando seu sol em relação aos meses do ano. Então, se você coloca aqui em fevereiro, por exemplo, você vai ter um tipo de iluminação um pouco diferente. Vocês viram que mudou aqui? Se você colocar lá para novembro, essa iluminação já fica um pouco diferente também. Só que essa mudança aqui em relação aos meses, ela é um pouco sutil demais, sabe? São pequenas variações. Você vê até que, olha, fevereiro para novembro, quase que não vai mudar nada aqui, tá vendo? Em junho e julho já tem uma mudança um pouco mais forte. Mas a gente também pode mudar essa posição do sol. Isso aqui é muito legal, gente. Isso aqui é realmente muito bacana. Você consegue mudar em relação aos horários do dia, que é essa segunda aba aqui. Você tem aqui, ó, de 6 da manhã, aqui a gente tem 6 da noite, então se eu coloco o sol aqui no 6 da manhã, ele vai estar numa posição bem diferente, porque esse sol está rotacionando aqui, ó, por cima do nosso projeto, entendeu? É realmente o movimento que o sol faz ao longo do dia, óbvio. Então, assim que a gente mexe aqui de 6 da manhã, se a gente colocar mais aqui no meio-dia,
esse sol vai estar bem diferente, ele vai estar pino. Tá vendo que todas as sombras estão pegando assim para baixo? Porque ele está no meio-dia, então isso aqui é muito coerente. Se você coloca aqui mais de noite, você vai ter um sol pegando um pouco mais de lado, enquanto de manhã vai estar indo para o outro lado. Então isso é muito legal, gente. Vocês têm esse controle, essa flexibilidade com o horário do dia. Então se você está trabalhando com uma cena externa ou uma cena interna que o sol às vezes não está entrando muito legal, mexe aí nessa posição. Isso é uma coisa, vocês vão ter que mexer até chegar numa posição legal, porque você nem sempre vai já encontrar uma posição ideal. Você tem que fazer essas mudanças sutis para conseguir alcançar o resultado que você quer, dependendo do projeto, tá, gente? Não vai achar que, caraca, nossa, aqui em fevereiro, meio-dia é o horário ideal. Eu vou usar fevereiro, meio-dia em todos os meus projetos. Preciso falar alguma coisa? Eu acho que não, né? Você não vai fazer isso, gente. Por que você não vai fazer isso? Cada projeto tem um aspecto diferente, tem um desenho diferente, um layout diferente, ou uma abertura de janela diferente, então, dependendo, você está fazendo um projeto que fevereiro, meio-dia, vai ficar legal. Agora, se você pode estar fazendo outro projeto que em julho, 6 horas da manhã, fica mais legal. Então, realmente, é legal que vocês vão fazendo essas mudanças assim sutis, até chegar numa posição que fique confortável aí no seu projeto, beleza? Vamos também colocar para renderizar isso aqui nem interativo, só para vocês verem como que essa mudança, só essa mudança de horário do dia, como que ela já influencia também na temperatura dessa sua cena. Então vou vir aqui no meu V-Ray, nas minhas configurações, e eu vou botar para renderizar aqui no interativo, tá bom? Porque assim, enquanto a gente for alterando esse sol, alterando a intensidade, e também os parâmetros que a gente vai mexer da própria luz do sol no V-Ray, a gente vai ter isso aqui rodando no interativo para a gente ao vivo, beleza? Agora que o interativo já começou a rodar aqui, a gente pode prosseguir. Vocês vão ver que estão todas as cores, né, brancas aqui, porque eu liguei aqui o nosso Material Override, que é para tirar todas essas informações de materiais, para a gente ver realmente só a questão da iluminação, que é o que a gente está focando agora, tá bom? O único material que eu deixei ligado aqui funcionando é os vidros aqui da janela, porque eu quero mostrar para vocês também essa questão dos reflexos e como que isso funciona na Sunlight e no HDR, tá bom? Beleza, o que a gente já pode notar aqui? O Sunlight ele funciona bem legal, você consegue interativamente mudar essa posição ali do sol, que aqui no seu interativo também vai rotacionar. Às vezes demora um pouquinho para carregar, mas olha só, já está mudando, meio-dia, novamente, todas as luzes para baixo, todas as luzes ortogonais ao projeto. E também uma coisa que é legal, olha só, eu vou colocar primeiro aqui na luz da manhã, que é o primeiro raio de sol ali, que é uma luz bem forte, mas que também é uma luz mais quente. Olha só como só essa mudança, reparem, gente, reparem, como que aqui na parede ficou uma iluminação um pouco mais amarelada, porque aqueles primeiros raios do sol, eles são de pôr do sol, eles são sim, pôr do sol não, só de nascer do sol, né, João? Vamos lembrar aí um pouco de geografia, por favor. O nascer do sol ele tem essa iluminação um pouco mais amarelada, enquanto aqui mais próximo do meio-dia, a gente já tem agora uma iluminação bem mais forte, um pouco mais branca, porque assim funciona. Agora vamos lá no pôr do sol. Vamos ver o pôr do sol um pouquinho mais para cá. Esse pôr do sol também vai ficar uma iluminação, olha só quando mudar, gente. Vai mudar agora, aí mudou, e olha só, tá vendo que ficou um pouco mais amarelado de novo? Porque no pôr do sol essa luz é mais amarelada. Então isso é muito legal, sozinho essa mudança de horários do dia já vai mudar a temperatura da sua cena. E uma coisa que vocês estão vendo, tá vendo que a gente tem um reflexo aqui? E a gente até consegue ver um pedacinho aqui da parede, que é essa finalzinha aqui da parede no reflexo. Só que olha que coisa chata, né? Você tem iluminação legal, mas fora isso, a gente não tem nenhum background. A gente não tem uma composição, né? A gente não tem ali uma montanha, talvez aqui passando no fundo, que seria o reflexo que está batendo aqui atrás. Por que a gente tem? Com a Sunlight, isso é uma das desvantagens da Sunlight. Você vai ter apenas essas informações de iluminação, tá bom? Você não vai ter o background na Sunlight. Isso é uma desvantagem. Você vai ter que casar essa Sunlight com outro background, tá bom? Então você vai ter esse fundo aqui, que é o fundo padrão, que é o fundo cinza. Então isso aqui realmente uma coisa que talvez vocês não gostem na Sunlight, tá bom? Vamos passar agora um pouco para as configurações dela e vamos deixar isso aqui um pouco melhor posicionado. Vamos lá, para a gente mexer na Sunlight, vocês vão vir aqui nessa abazinha de luzes. E aqui a gente vai ter encontrado a nossa Sunlight. Se você quiser desligar e ligar ela, né, habilitar e desabilitar, você pode clicar aqui, nesse íconezinho do sol, que ela já vai desabilitar aqui na nossa cena automaticamente. E agora a gente tem aqui no nosso interativo o sol desligado, e se eu clico aqui para ligar de novo,
o sol vai voltar a funcionar. Da mesma forma, você pode habilitar aqui, ó, tá bom, gente? Se você vier aqui na setinha pro lado, você pode desabilitar e habilitar clicando nesse botãozinho aqui. Olha só, gente, aqui para o Sunlight, realmente ele é uma luz bem mais simples, não tem muito o que eu falar dos parâmetros dele, tá bom? A gente tem três coisas aqui que eu quero falar: a cor, a intensidade e o Size Multiplier. A cor e a intensidade são coisas que eu quero falar, mas são coisas que a gente não mexe, a gente acaba não mexendo, tá bom? Primeiro a cor, você pode estar pensando assim, ah, eu quero deixar isso aqui com... São os moods, a gente pode criar moods para essa cena, né? Um mood às vezes mais nublado, ou às vezes uma cena que ela é um pouco mais azulada, ou até mesmo o pôr do sol, que é mais amarelado. Aí a pessoa vem aqui na cor, ela vem, ah, vamos deixar aqui um mood mais azulado, e vem e coloca uma cor qualquer aqui. Por que que a gente não faz isso, gente? Porque a gente não vai estar trabalhando aqui com RGBs, com cores que são as cores do sol, sabe? Então você pode até colocar esse azulado aqui, mas quem disse que esse azulado aqui está correto? Ou se você quer um pôr do sol, quem disse que essa cor aqui pro pôr do sol vai estar correta? E a gente está tentando fazer um trem bem realista, sabe? Bem coerente com a vida real. Então não é legal a gente alterar essa cor aqui. Então, assim, realmente, se você quiser alterar, pelo menos em relação à posição do dia, a gente já viu que se mudarmos aqui os horários, a gente também vai deixar mais amarelado ou menos amarelado. Mas então realmente não existe essa flexibilidade de moods com o Sunlight. Você não consegue criar essas ambientações diferentes, essas iluminações muito diferenciadas, tá? Que é uma coisa que o HDRI faz legal, e a gente vai ver isso. Intensidade. Se você está achando que seu sol está fraco, aí você vai pensar, vou vir aqui na intensidade, jogar um 5 aqui, para deixar meu sol bem mais forte. Mas, primeiro que, olha só de aumentar de 1 para 5 já estourou pra caramba aqui, né? Muito, muito mesmo. Mas, gente, a gente não mexe nisso aqui, porque, como que eu posso dizer? Se você está mexendo aqui, o sol do V-Ray, ele já funciona como se fosse o sol real. Se você está aumentando a intensidade, você está aumentando a intensidade do sol. E assim, não é bem assim que funciona, sabe, na vida real. Você não aumenta a intensidade do sol. Então a gente... E também acaba que o padrão já é uma iluminação bem legal de intensidade, tá bom? Não precisamos mexer nisso aqui, ok? E agora a gente vai passar para a última coisa aqui, é bem rapidinho mesmo, que é o Size Multiplier. O Size Multiplier, ele sim é uma coisa muito legal de vocês mexerem, gente. O que o Size Multiplier vai fazer? Eu quero que vocês prestem atenção agora aqui nessas sombras. O finalzinho aqui das sombras, tá vendo que a gente tem uma sombra bem marcada aqui? A gente consegue ver bem o limite ali da sombra. E nem sempre é assim que funciona. Então, se você quiser deixar essa sombra um pouquinho mais branda, basta você vir aqui e aumentar esse valor. Vamos aumentar bem exagerado para um 10. E reparem nessa sombra aqui, gente. Ele vai agora recalcular esse sol, já com esse Size Multiplier funcionando. Mas olha só, gente, à medida que já vai ficando pronto aqui, vocês estão vendo que a gente não tem mais aquele limite perfeitinho aqui, aquela sombra que acaba perfeitamente ali. A gente tem aqui uma sombra que ela vai sendo suavizada, isso aqui é muito mais legal, isso aqui é um pouco mais realista. Isso muda de caso para caso, tá, gente? Inclusive esse 10 que eu joguei aqui é um valor super aleatório. O que eu quero dizer é, quanto maior você joga esse valor no Size Multiplier, mais branda, mais suavizada ficam essas bordas aqui da sombra. Isso é muito legal, isso aqui vocês vão usar bastante, tá bom? E olha só, gente, de Sunlight é isso. As únicas coisas então que a gente viu da Sunlight é como rotacionar ela aqui em relação a posições no mês e agora em posições em relação aos horários do dia. Aqui na cor e na intensidade a gente não mexe, eu só mostrei para vocês por que a gente não mexe. E o Size Multiplier, que é realmente a única coisa que pelo menos a gente aqui na AIS mexe quando usa Sunlight, que é para deixar essas bordas um pouco mais brandas aqui. E também lembrando que a gente não tem background na nossa Sunlight. Bom, já resumido aqui a Sunlight, eu queria só fazer uns pontos positivos e negativos da Sunlight, que pelo menos a gente acha que nasce. Um dos pontos positivos da Sunlight é a rapidez e a praticidade, como vocês viram, eu consegui ensinar bem rápido aqui para vocês. São poucas coisas que a gente mexe, então assim, você tem essa praticidade, além de você não precisar pegar um arquivo de fora, você só aqui no V-Ray, você já consegue, inclusive sem botar para renderizar, ver como essas luzes funcionam no seu arquivo. Mais uma coisa que a Sunlight tem como ponto positivo é essa flexibilidade que você tem no posicionamento do sol, porque você consegue alterar ele em relação aos horários, aos meses, então isso é muito legal. Só que esse ponto positivo ele traz um porém. Até que ponto que esse posicionamento do sol ele é bom? E por que que isso? E por que que eu estou fazendo essa pergunta para vocês? Porque agora a gente vai entrar agora num ponto negativo que é o ponto negativo. Na verdade a gente tem um ponto negativo só, mas que realmente a gente acha isso uma coisa bem falha da Sunlight,
que é você não ter um background junto com ela. E, gente, vocês vão fazer uma iluminação, mas óbvio, vocês vão ter um background. De qualquer maneira, vocês vão ter um background. A não ser que seja uma cena interna, né? Então isso não seria um problema. Mas se você está fazendo uma externa, isso é um problema, porque você vai ter que tentar casar o seu background com a sua iluminação. E muitas vezes isso é um dos grandes problemas e é um dos grandes motivos para o seu render provavelmente não estar chegando nesse desempenho realista. Por quê? Eu tenho até um caso que a gente sempre conta. Tem um amigo nosso na faculdade que a gente já estava nessa pegada do render e ele veio mostrar pra gente um dos renders dele. Nesse render a gente viu que alguma coisa estava estranha. Tava uma iluminação legal, mas o background, gente, estava completamente diferente da iluminação. A gente tinha uma iluminação muito forte, que era uma iluminação quase a pino do V-Ray, que a gente mostrou aqui, de meio-dia, mas a gente tinha um background que era um background de quase pôr do sol. Como que isso seria realista se você tem um background de um jeito e tem uma iluminação de outro? Isso nunca vai... Gente, quer dizer, isso pode dar certo, mas é muito difícil de você conseguir casar os dois, sabe? Então, gente, comecem a reparar isso. Se você costuma usar muita sunlight, você tem que reparar se o seu background está casando com essa iluminação, tá bom? Senão esse render não vai ficar realista, eu te garanto isso, beleza? Bom, voltando aqui então para o programa, acho que a gente já pode passar para o nosso HDRI, tá bom? Primeiro eu quero explicar para vocês o que é um HDR. Na verdade, o HDR ele é uma imagem, ele é uma foto tirada. Na vida real, ele é realmente uma foto que foi tirada em algum ambiente ou em alguma paisagem com uma câmera especial, e essa câmera, ela traz informações com ela. Então, quando você joga essa imagem de HDR, quando você joga esse arquivo HDR, que é uma foto tirada nessas condições especiais, dentro do seu V-Ray, você também vai estar trazendo essas informações de iluminação além do background, gente. Então, você lembra que eu falei que era uma desvantagem isso do background, não vir junto com a iluminação? No HDR, você vai ter justamente o background e a iluminação daquele background, ou seja, se eu fui lá e tirei uma foto numa paisagem de cachoeira, e aí tava meio-dia, você vai ter essa foto, você vai ter a cachoeira e você vai ter a iluminação que estava naquele horário, gente. Então isso é muito legal, porque isso aqui já vem casado. E aí você pode estar perguntando, João, mas ok, eu já sei o que é HDR, eu sei como que funciona, mas onde que eu pego esses arquivos? Você não vai ter esse arquivo disponibilizado para você no Sketch, é um arquivo que vem de fora. E para isso eu vou te mostrar aqui um site que a gente sempre usa, que é muito legal para pegar esses HDRs. Se você vier aqui no Google e jogar aqui, ó, Polyheaven, você vai entrar nesse site aqui, que é o primeiro, e você tem aqui esse site onde você vai conseguir várias coisas, além de texturas e modelos, né, que são os blocos, você vai ter aqui, ó, os HDRs. Então se você clicar aqui em HDRI, aqui ele vai te dar, gente, uma imensidão de imagens com iluminação já feita. Então olha só que legal. Isso é muito legal para aquela questão dos moods que eu falei que na Sunlight é difícil de fazer. Porque olha só, se você está querendo uma luz um pouco mais forte, um sol mais limpo, você pode vir aqui e você está vendo que, olha só, você já tem esse arquivo aqui que vai vir com esse background e essa iluminação aqui exata. Agora, se você quer uma coisa um pouco mais nublada, a gente também vai ter HDRI para isso. Olha só que legal. Isso aqui é até um nublado quase que assim, final de dia, né? Um pouco de pôr do sol, talvez, porque a gente vê essas questões mais amareladas. E, gente, o reflexo disso aqui ia ficar muito legal, porque se você pega uma janela e ela está refletindo essa partezinha aqui, olha que legal que ia ficar. Ia dar uma sensação mais nublada, mas também um pouco mais amarelada. Então você pode vir aqui do lado e você vai ver que tem essas opções aqui, ó. Você tem a primeira, essa aba que nós estamos, que são todos os HDRs, e aqui algumas subcategorias. Vamos vir aqui em Skies, por exemplo. Skies a gente usa bastante para cena externa. Então olha só, iluminação aqui bem forte. Aqui a gente já tem uma iluminação um pouco mais nublada, para você fazer um mood mais overcast. Vamos ver se a gente consegue achar aqui algum de pôr do sol, para a gente fazer um golden hour, por exemplo. Ó, esse aqui já ia dar um golden hour legal. Vamos ver se tem outros. Gente, olha o tanto de coisa que tem aqui. E assim, por mais que você tenha que sair do seu programa para pegar esse arquivo, gente, é muito fácil. Você vai vir aqui, selecionar o que você quer e pronto. Você vai vir aqui, ó, entrar dentro de algum deles. Vamos vir, entrei aqui dentro desse museum. Vamos ver então. Se você gostou dele, achou legal, você vai vir e fazer o download dele. Você tem até a opção aqui, ó, de qualidades para você baixar. A gente recomenda que vocês baixem de 8K para cima. Até 4K às vezes dá, mas se você está fazendo uma cena que vai aparecer esse background, tenta baixar 8K ou até 16K. 16 pode ficar um pouco pesado,
mas dependendo de qual for a proximidade, né, desse background da sua cena, pode ser legal porque ela vai estar bem mais definida, né? Mas a gente costuma baixar em 8K, que funciona bem legal. Voltando aqui para o nosso arquivo, ok, já sabemos o que é HDRI e já sabemos onde pegar HDRIs. Agora, João, como que eu insiro o meu HDRI no meu projeto? Simples, gente. Vocês vão vir aqui, ó, nessa opção de Doomlight. Você vai clicar aqui nesse botãozinho da Doomlight e você já vai ter aqui, ó, habilitada ela. Você pode colocar, gente, isso aqui em qualquer lugar da sua cena que não vai interferir, tá bom? Então vou clicar aqui num ponto aleatório e vai aparecer esse meio círculo aqui, né, essa meia esfera, que já é a nossa Doomlight, onde a gente vai inserir o HDRI. Para inserir ele, você vai vir aqui no seu V-Ray, você vai vir na aba de iluminação, que é luzes, e a gente tem até o Sunlight ligado aqui já, e eu vou desligar ele para a gente estar trabalhando só com a Doomlight, que é o HDRI, tá bom? E olha só, aqui na Doomlight a gente já consegue ver um preview, que é a iluminação padrão aqui da nossa Doom, só que a gente não vai usar ela, tá, gente? Então se você vier aqui, ó, na Color/Texture, você pode clicar nesse quadradinho, e aqui você vai abrir algum arquivo do seu computador. Então se você fez um download aí, ele vai estar nos seus downloads. Eu e o Felipe já temos uma biblioteca criada para isso, gente. Então olha só, a gente deixa aqui na nossa biblioteca tanto a imagem, né? A gente faz o download da imagem, que é a imagem sozinha, né? Que é só, não é o arquivo HDRI, é a imagem, para a gente também poder identificar qual HDRI é, né? Então olha só, se a gente baixou esse aqui Industrial Sunset, a gente tem a imagem e a gente tem o HDRI, porque assim a gente consegue saber que esse HDR vai ser desse background aqui, tá bom? Isso é legal vocês fazerem para ter maior facilidade na hora de encontrar. E olha aqui a quantidade que a gente tem, gente, HDRI. Não são muitos, inclusive. Até porque a gente acaba elegendo uns xodós, assim, dentre eles, que são aqueles que acabam funcionando na maioria dos nossos renders. E, gente, isso não é um problema de forma alguma, tá bom? Não é um problema você usar o mesmo HDRI em vários projetos. Se ele funciona, por que você não vai usar de novo? Se a iluminação tá legal e casa com o background, não tem por que você ficar mudando, sabe? Então a gente também tem os nossos preferidos. Inclusive, eu vou pegar um aqui que eu gosto bastante, que é essa iluminação aqui bem forte, bem a pino, que é esse Rustic Copy. Bem, gente, esses nomes aqui pra mim é totalmente loucura, tá bom? Alguns eu nem entendo na Lebeombus, sei lá. Mas beleza, a gente tem aqui o Rustic Copy, a gente tem aqui o arquivo HDR. Então eu vou clicar 2 vezes e eu já vou ter inserido ele aqui. Se a gente volta, ele vai aparecer aqui na nossa preview, deixa só ela carregar aqui rapidinho. Olha só, agora que já carregou a preview, a gente consegue ver que a gente tem uma iluminação e a gente também tem um background. Olha só, se vocês olharem aqui, dá pra ver até um contorno das árvores. Aqui tá bem escuro no preview, mas não vai ficar assim no render, tá, gente? Não tomem partido desse preview aqui, que às vezes ele pode enganar. E uma coisa que eu falei, mas eu quero explicar um pouquinho melhor. Por que a gente vai desligar a Sunlight aqui? A gente está trabalhando agora com outro tipo de iluminação, que é o HDRI, e esse HDRI já traz uma iluminação e um background, então a gente não vai precisar da Sunlight. A gente pode desligar ela, como eu falei aqui, e também a gente tem que fazer outra coisa. A gente tem que vir aqui nas configurações, você vai vir em Environment, e aqui já tem um background, que é aquele background padrão que eu mostrei para você no reflexo ali do vidro, que é aquele fundo cinza, e a gente não vai usar ele, gente. Então, por que a gente não vai usar ele? Porque o HDRI já vem com luz e com background, mais uma vez. Então você vai vir aqui nele, clicar com o botão direito e dar um Clear. Outra coisa que a gente gosta de fazer aqui também é deixar essa cor aqui no branco, porque ela acaba forçando um pouco essa iluminação e fica legal também, tá bom? Então, ó, desligar a Sunlight, tirar esse background e colocar a cor aqui no branco, ok? Vamos voltar agora para o nosso HDRI. Beleza, já temos ele inserido, ele já tá legal, a gente ainda não viu ele no render, mas eu vou mostrar para vocês já já. Mas primeiro algumas coisas que a gente tem aqui, ó, que dá para mexer. Intensidade. Aqui no HDRI, gente, a intensidade a gente pode mexer sim, tá bom? Porque às vezes ele vem com uma intensidade muito fraca, até porque não é padrão do V-Ray, então ele não identifica de cara qual que é a intensidade correta para isso, porque é um arquivo de fora. O que vocês fazem nessa intensidade? Aqui a gente também tem que ir testando para ver qual que é o melhor, mas de qualquer forma, a gente sempre joga um padrão aqui de 20, que já é uma intensidade legal para a maioria dos HDRIs, tá, gente? É que nem eu tô falando, depende, varia de HDRI para HDRI, de cena para cena, mas se você joga um valor de 20 aqui, já vai ser alguma coisa legal,
E olha só, aqui parece que está estourado, mas como eu disse, não tome partido aqui do preview, tá, gente? E a gente vai alterando essa intensidade para 25, às vezes a gente pode chegar num 30. É muito difícil subir muito mais do que isso, mas tem casos que acontece, tá bom? Então você pode às vezes até precisar de um que seja 50, é muito difícil. Eu, pelo menos, não lembro da última vez que eu usei um valor de 50. Normalmente eu acabo usando 25 ou 30 e ele funciona bem legal, tá bom? Próxima coisa que eu quero falar aqui para vocês é o shape do nosso HDRI. Tá vendo que a gente tem um shape aqui em hemisfério? Vamos então botar agora para renderizar em interativo para a gente conseguir enxergar isso melhor. E beleza, já começamos aqui a renderizar. A gente já tem aqui o nosso HDRI, olha como é que a iluminação ela funciona bem legal. E aí eu quero partir agora, vamos ver então primeiro a intensidade. Olha só, se a intensidade fosse 1, do jeito que ela veio, olha como é que isso aqui está muito fraco, viu? Fica tudo mais escuro. A gente tem ainda as sombras aqui funcionando, mas é porque ele vai aumentando essa exposição da luz num todo, sabe? Então, por mais que a gente tenha as sombras, a gente tem uma exposição aqui fraca, então tá tudo muito escuro. Então, se a gente joga lá no valor de 30 novamente, é um valor que a gente chegou aqui confortável. Até nem preciso mexer mais nessa intensidade, que eu gostei bastante do 30. Olha só, a gente já consegue enxergar tudo legal, então bacana. E agora o shape. O que é o shape? A gente tem duas opções aqui, hemisférico e esférico. E isso aqui é o shape do HDRI. Se a gente deixa ele no hemisfério, a gente vai estar pegando só da linha para cima. Então, olha só, se eu mostro aqui para vocês essa parte pegando aqui, aqui é a nossa linha do horizonte, né? A gente vai ter só essa linha do horizonte para cima. Tá vendo aqui como a gente tem aqui um background aqui para cima e para baixo é um breu, não tem nada, não tem nada. Agora, se a gente vem e joga aqui no esférico, a gente tem agora as informações aqui de todo esse globo, entendeu? Isso é muito legal. Normalmente a gente sempre acaba ligando a gente sempre deixa lá no esférico, porque não tem por que a gente deixar no hemisférico, os reflexos normalmente pegam tudo, então isso aqui é interessante, tá bom? Eu vou mexendo aqui e a gente vai reparando que em todos os cantos a gente tem esse background. Não é só um background, é realmente o mundo inteiro. Gente, isso aqui é muito legal. E olha só, gente, o que a gente já consegue reparar? Eu coloquei aqui no esférico, então a gente está pegando tudo aqui. E o que a gente tem aqui no nosso vidro? A gente tem o reflexo do que está acontecendo atrás. E como a gente tem tanta iluminação quanto background, a gente já tem aqui ó, as montanhas lá no fundo. Então isso já está casado. Isso aqui já era para ser assim. Bom, agora que eu já mostrei para vocês como mudar a intensidade desse HDRI e também como mudar o formato dele de hemisférico para esférico, falta uma coisa bem importante, né? Que é como rotacionar esse nosso HDRI aqui. Então, olha só, para você fazer isso, você vai vir aqui no seu slot da textura, você vai vir em Texture Placement. E aqui você vai ter esse aqui, ó, Rotate H, que vai ser justamente o que você vai rotacionar ela horizontalmente. Então, se você vier aqui e colocar 80, por exemplo, esse nosso HDRI vai rotacionar e vai dar uma iluminação diferente para a gente. E olha só que legal, agora que a gente rotacionou, apareceu até essa sombra aqui, porque eu lembrei agora que eu coloquei uma árvore atrás da câmera, que é uma das estratégias que a gente usa para dar um pouco de volume para a cena, e a gente tem agora isso aqui funcionando, olha que legal. Rotacionamos ele horizontalmente. Uma coisa que não dá para fazer aqui é rotacionar isso em relação aos horários do dia, como a gente tem lá na Sunlight. Porque aqui a gente vai estar rotacionando esse Sol horizontalmente, então ele vai estar sempre na mesma posição. Mas isso não é um problema, gente, porque a posição você consegue sempre usar o HDRI e encontrar uma posição legal para essas sombras aqui, para essa iluminação. E olha só, gente, por isso que eu falo que é teste. Tá vendo que agora que a gente mudou, ficou muito branca a nossa cena, ficou muito forte a luz? Então eu vou vir aqui em voltar e posso até diminuir aqui um pouquinho para um 25, talvez. E é isso, gente, é assim que a gente faz. A gente vai dando esses ajustes pequenos para chegar no resultado que a gente busca. Então agora que eu abaixei aqui, já vai ficar um pouco mais confortável talvez essa luz, até talvez abaixaria um pouquinho mais, mas é exatamente isso aqui que eu queria mostrar para vocês, tá bom? Vamos só fazer um resuminho aqui do que a gente viu do HDRI. A gente tem um HDRI que é um formato, que é uma foto tirada em condições especiais, que traz tanto iluminação quanto background. Para você pegar isso, a gente tem esses sites aqui, principalmente o Polyheaven que a gente usa. Podemos fazer o download aqui no formato HDR, tá bom? Tem que tomar cuidado com isso. E a gente vai inserir ele no programa com a Doomlight, que é essa daqui.
Você vai colocar ela em qualquer lugar e é aqui que a gente vai inserir a nossa HDR, na Doomlight. Temos que desligar o sol e vir aqui e desligar o background. Além disso, aqui que a gente pode mexer no nosso HDRI são essas três coisas: intensidade, shape, que é o formato, e rotacionar ela para chegar numa posição legal. Então vamos trazer aqui alguns pontos positivos e negativos do HDR, beleza? Bom, pontos positivos primeiro. O HDR, ele é extremamente realista, gente. Como eu já falei, ele é uma foto tirada em condições especiais, que traz a iluminação e o background, então é muito difícil de você errar com HDR. Você já vai ter isso tudo casado e facilita muito. Por mais que talvez seja um pouco menos rápido, né? Você tem que pegar um arquivo, escolher, montar uma biblioteca. Também não é tão devagar fazer isso, depois você pega a prática é muito rápido e ele vai deixar mais realista sim, tá bom? Além disso, a gente consegue fazer moods com mais facilidade, como eu falei, basta você trocar um arquivo HDR por outro, um que vem com uma iluminação mais nublada, um que vem com uma iluminação mais azulada para fazer um blue hour, ou algum que você quer fazer um golden hour, né, pôr do sol. Então só precisa mudar o arquivo mesmo e você já vai ter esses moods prontos para você. E além disso, como já vem com background, a gente tem reflexos realistas. A gente tem um reflexo que vai ter um background que faz sentido com aquela iluminação. Então é muito legal. Alguns pontos negativos do nosso HDR. Primeiro, a gente não tem aquela flexibilidade que a gente tem em relação ao posicionamento do sol, quanto a gente tem na Sunlight. A gente não consegue colocar o sol a pino, talvez, a gente não consegue mudar isso mesmo com essa facilidade, mas isso também não é um problema, porque você consegue achar esses arquivos de HDRI com iluminações de sol diferente, mas você não consegue mudar isso no Sketch, você tem que pegar um arquivo e mudar para outro. Outra coisa também que o HDR talvez vocês tenham que tomar bastante cuidado é porque se você pega um HDR, que ele tem um fundo de um jeito, e aí você decidiu mudar a iluminação e você pega um outro, e ele tem um background, e a gente tem que tomar preocupação com a composição da cena. Então esse é um ponto negativo, mas que pode também ser facilmente contornado, beleza, gente? E por último, o último ponto negativo, que talvez esse seja realmente um dos pontos mais negativos, é o peso que o HDR tem no render. Como ele é um arquivo de fora, ele traz muita informação, traz o background, ele pode pesar um pouco mais o seu SketchUp, então às vezes pode travar um pouquinho mais, mas também não é nada, não é um bicho de sete cabeças, não é como se você inserir o HDRI e ele vai travar muito. Na verdade não é nem assim, porque você só vai ter um render um pouco mais devagar, tá? Não é o arquivo do SketchUp que ele vai ficar muito pesado, até porque ele fica desligado enquanto você está mexendo no Sketch. Ele só aparece na hora do render, então o render pode ser um pouco mais devagar, mas vai trazer um resultado mais realista, tá, gente? Bom, então eu acho que eu consegui englobar tudo da Sunlight e HDRI. E agora a gente depois de já ter aprendido sobre os dois, vamos eleger aqui qual que é o nosso preferido. O nosso preferido, gente, é o HDRI, com certeza. A gente gosta muito, a gente usa muito HDRI. É muito difícil, inclusive, da gente usar a Sunlight. Realmente, é muito difícil mesmo, tá, gente? A gente, na maioria das vezes, usa o HDRI, mas a maioria das vezes vai trazer um resultado mais realista, tá bom? E também ele é muito prático, gente. Por mais que no início você às vezes se enrole um pouco, depois que você pegar a prática é muito fácil. E eu também queria saber agora qual que é o seu preferido. Se você não conhecia nenhum dos dois e você ficou conhecendo agora, ou já conhecia também, qual dos dois você gosta mais? Ou gostou mais? Deixa aqui nos comentários pra gente saber. Bom, então a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham realmente gostado. Lembra de curtir o vídeo se você gostou, compartilha para quem gosta desses temas também. Um abraço e até mais!